Estamos dando início a mais um vídeo aqui no canal Valor Entrevista e hoje com uma presença ilustre, marcante. O cara veio do Rio de Janeiro a passeio e nunca mais voltou pro Rio. Voltei para buscar as malas e para vir morar aqui. O cara adora a cidade de Blumenau, não sai mais de Blumenau e tem uma história linda desde 2002 com o povo catarinense. Rui Godinho, seja bem-vindo ao Valor Entrevista, meu irmão. É um prazer te receber. Meu irmão, agradeço ao seu convite de estar aqui e de ter a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história e falar um pouquinho da minha vinda para Blumenau também, que é bem interessante. Sim, né? Em 2002, o que te deu? Tava lá no Rio de Janeiro, só vou para Santa Catarina. Então vamos lá. Eu cheguei, primeiro que eu vim do Rio de Janeiro a passeio, cheguei aqui em Blumenau, conheci a cidade, o que me causou estranheza foi que as coisas aqui eram extremamente organizadas. Sim. A cidade limpa. Muro baixo. Muro baixinho. O que dividia uma casa da outra, às vezes era uma cerca viva. Então. Diferente do Rio de Janeiro, que os muros eram altos, tinha caco de vidro, arame farpado. Os cachorros eram desse tamanho e o pessoal trancado em casa. Uhum. Então eu não imaginava que pudesse existir no Brasil um lugar que nem assim. Aqui Blumenau e a região, o médio do Vale do Itajaí. O Vale Europeu é lindo. Vale Europeu. Então foi esse um dos motivos. É um baque, né? Quando você chega aqui e vê qualidade de vida. Tu não imagina. Povo bonito. Aí que entra a segunda questão. Pior que minha mulher em casa vai ver isso. Mas na época eu não estava com ela, estava solteiro, então eu posso falar. Eu achei interessante. Como é o nome dela, mano? A Tassiane, minha esposa. Um beijo pra você. Abraço pra ti, parabéns. É com ela que tu tem o filho? Não, eu tive um filho em outro relacionamento, eu fui casado. A gente fala depois do filhão. O filhão tem 13 anos, né? 13, eu vou fazer 14, jogador de basquete do Flamengo. Olha aí, cara, que legal. E tem uma coisa, tem um detalhe. O Rui é flamenguista, mano. Posso mandar um abraço pro pessoal? Claro. Queria mandar o pessoal da raça Flá de Blumenau e também para Flá Blumenau. Fechou. Então, voltando lá, como é que foi? E eu cheguei, fui nas padarias, na farmácia, todo lugar que eu entrava, a mulher era muito bonita. Eu falei assim, pô, que povo bonito. Então eu peguei, voltei pro Rio, juntei 2 malas e vim embora. Eu tava com 20 e poucos anos, né? Pô, era outra época, então... Pô, o Rui hoje tá com 42, né, mano? 42 anos. Copinho de 20. Não, agora não. O cara deu uma judiada esses últimos anos. Foi o que eu falei, os 2 últimos anos aí que a questão política me deu uma judiada. Sim. Segura essa informação na parte política que a gente vai falar dela no segundo bloco. Nesse primeiro bloco, eu quero extrair mais essa questão da tua história, porque o Rui tem uma história muito interessante, pessoal, que ele realmente morou em comunidade do Rio de Janeiro. Morei. De forma muito simples, né, Rui? Muito simples mesmo. Eu vou te fazer uma pergunta, Alan. E pergunto para também quem está nos assistindo, qual é a melhor época do ano? Dezembro, acredito. Por quê? Festas de final de ano, Natal, Réveillon, família. Eu adorava o final do ano, mas eu tinha um porquê. Porque era a época que tinha mais variedade de comida em maior quantidade. Meu Deus. Porque eu ia comer na casa dos outros. Minha mãe levava a gente para comer na casa de parente. A gente não tinha condição de comer direito. Era isso. A verdade era bem essa. Então, assim... quem já passou fome entende o que eu estou falando. É bem difícil, mas a minha mãe era faxineira, morei num barraco de madeira, ali na região que é conhecida como Favela do Rato Molhado ou Comunidade da 2 de Maio, lá no Rio de Janeiro. É uma extensão da favela do Jacarezinho. E morei ali até os meus 13 anos. Quando eu saí, fui morar no asfalto, como o pessoal fala, já com meu pai, que tinha comprado um apartamento, mas era próximo também da favela, continuava... O pessoal fala morar no asfalto? No asfalto que é sair do morro. Sair do morro, tu descer do morro, sair da favela... Puta, tem essa gíria lá? Tem. Que legal. Assim, foi pro asfalto. Então eu fui pro asfalto com 13 anos e ali pra mim foi uma virada, porque... Eu entrei também em outras modalidades, comecei a fazer jiu-jitsu, comecei a fazer judô. Pra gente é muito difícil, né? Quando tu nasce numa comunidade e aí tu olha, tua mãe era faxineira, minha avó era analfabeta, os meus tios, a família, todo mundo morava também naquele mesmo, era um círculo aquilo ali, tu via que as coisas pareciam que se repetiam. Aí eu estudava em colégio público, eu lembro que da 4ª para a 5ª série eu fui fazer uma prova para ir para o colégio Pedro II ou para o colégio militar, fiz para os 2 e tomei pau. Então a primeira coisa que tu pensa é o seguinte, porra... O que vai ser de mim? Vamos lá, vamos pensar, tu pensa assim, porra, eu sou pequenininho, tava gordinho, morava na favela e fala assim, porra,
que eu vou fazer da vida? Então, na verdade, tu acaba tendo uma baixa estima, tu vive naquele meio onde que as pessoas também têm aquela mesma postura, que tu não vê as pessoas muito querendo ir para frente, não vê, as pessoas acabam morando ali dentro na favela do Rio de Janeiro. Hoje, as pessoas não pagam água, não pagam luz, aí tem onde ele mora, então bem dizer, trabalham para comer. Então a vida deles é muito tranquila nesse sentido. Então isso, as pessoas acabam se adaptando, se acostumando com isso. A minha virada ali, eu posso dizer que foi ter entrado no jiu-jitsu. O esporte te salvou, mano? 100%. 100%. Por isso que eu acredito muito nisso, assim, ó, 100%. O esporte me salvou. Porque eu recordo, lá em 94, 96, por ali, que o jiu-jitsu era uma febre no Brasil. Eu entrei... Pitbull, Romário, o Sávio, o Edmundo, lembra? Lembro. No ataque do Flamengo. E 95. O jiu-jitsu era uma loucura aquilo ali, rapaz. Isso, eu entrei no jiu-jitsu no dia 17 de dezembro de 1991, eu lembro a data que eu entrei, e no ano seguinte, em setembro, outubro, em 92, eu fui campeão estadual. E assim, eu não tinha nem ideia de que era ser campeão estadual. Assim, poxa, eu ganhei minha medalha de ouro, aí o cara assim, tu é campeão estadual, depois de 4 lutas. Que campeão estadual? Não, no Rio de Janeiro, na tua categoria, tu é o melhor. Tu é o melhor. Eu falei, eu sou bom em alguma coisa. Eu que era feio, aí favelado. Aí a estima já vai lá em cima. Aí, tu fala assim, cara, eu sou bom em alguma coisa. No momento que tu descobre que tu é bom em alguma coisa, o que tu faz geralmente, Alan? Tu se dedica àquilo ali. Exato. Eu comecei a treinar jiu-jitsu de manhã, de tarde, onde eu podia, deu tempo da escola, eu estava treinando, estava fazendo aquilo. Fiquei muito tempo ganhando competições e entendi uma coisa. O jiu-jitsu me trouxe uma coisa muito importante. Ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas podem estar melhor condicionada, melhor capacitada, um pouco mais à frente de você, porque ela tem um volume de treinamento maior. Sim. Agora, tu pode superar. E eu entendi isso. Sim. E isso me trouxe uma força para a minha vida, porque se eu podia vencer competições de pessoas que já estavam há muito mais tempo do que eu no jiu-jitsu e ganhava competições estaduais, brasileiro, chega um momento que tu olha assim, poxa, eu posso disputar em outros lugares também. Exato. E aí eu fui fazer faculdade, fiz a minha primeira graduação em História. Aí dei aula. Contra a vontade do teu pai. Muito. Meu pai, nossa, quando eu falei pra ele que ia fazer História, ele pegou e olhou assim, mas tu vai fazer História? E dá pra viver como historiador? Pô, pior, tu é professor, né, Alan? Sou. Cara, ele olhou pra mim assim, tu quer ser professor, tu vai ganhar salário baixo, vai passar fome. Bah, que incentivo, assim, hein, cara? Direto, assim. Mas é que é a preocupação do pai, né? E ele pegou e falou isso pra mim, assim, por que tu não faz direito? Eu falei assim, pai, tu gosta de direito? Ele falou, gosto. Eu falei assim, poxa, tá aberta a oportunidade, você vai lá, se inscreve e faz o curso de direito. Você vê que quando eu comecei a dar aula, né, 13 anos atrás, eu falei pro meu pai, liguei pro meu pai, todo feliz, né? Imagina, professor, que era o sonho dos 12 anos de idade. Pô, eu orgulhoso, professor também, é legal. Sempre, né? E aí eu falei pra ele, pai, poxa, comecei a dar aula. A resposta do meu pai foi essa, tá vendo? Quem manda não estudar. Pô, dá um desânimo. Pô, é a mesma coisa, foi esse balde de água fria. Então eu fiquei 3 anos como professor aqui, dei aula no EJA, dei aula no colégio, em colégios particulares, em escolas municipais. Já em Blumenau. Dei aula aqui em Gaspar no Agenosímio, foi o primeiro colégio que eu dei aula. Que legal. Estadual. Depois dei aula no Machado de Assis, dei aula em colégios particulares. Foram 3 anos assim? 3 anos assim. Em 2005 abri o concurso para a Polícia Civil, para investigador. Eu fiz. Aí é outra parte da tua história, né, cara? Aí eu já... São já 17 anos? 16 anos. 16 anos. Fiz concurso para a polícia e eu lembro que... Já foi aprovado no primeiro? Fui aprovado, fiz o primeiro concurso para a Polícia Civil. Eu lembro de um amigo meu, o falecido Maurício, dono da Speed Car, que falou assim, Rui, poxa, concurso público para a polícia, é tudo uma carta marcada, isso que eu falei assim, Maurício, eu preciso de uma vaga. E fiz, passei, fui aprovado, voltei para Blumenau. Civil, né? Civil, passei para investigador e em 2008 eu fiz concurso novamente. Nesse caso já para comissário, passei de novo, fiz academia da polícia de novo. Aquela em Canasvieiras lá? Em Canasvieiras, fiz 2 vezes academia lá. Então eu fiz primeiro para investigador, que era um nível de cargo médio, depois fiz para comissário com nível de cargo superior. Saí, fui fazer faculdade de Direito, porque eu queria ir um pouco mais. Terminei a faculdade em 2014. Aí realizou o sonho do pai. Aí
Meu pai estava falecido, tinha falecido. Não, eu terminei 14, um pouco depois do meu pai falecer. Mas ele te viu formado? Não, estava no 9º, 10º período. Ah, tá. Mas ele sabia que tu estava fazendo? Sabia. Então... Infelizmente, meu pai faleceu um pouquinho antes de eu concluir a faculdade de Direito. Mas concluiu e exerceu ou só serviu para você apenas dar um passo a mais? Eu terminei a faculdade de Direito e de forma concomitante terminei também uma pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal e falei assim, vou fazer concurso para delegado. Só que em 2014, tu lembra, começou a ter uma conturbação social muito grande, foi 13, horrível, 14. Rapaz, foi horrível. Eu acho que isso foi bom demais. Foi bom demais. Eu acho que o povo... Socialmente falando, né, o Brasil ficou parado. Sim, nesse caso sim, mas eu acho que as pessoas começaram a se interessar bastante pela questão política, eu acho que isso é importante. As pessoas estão pesquisando mais, pesquisam o candidato. Então isso eu acho que é importante, você escolher muito bem os seus representantes. Eu vi essa transformação e me interessei em ser candidato também. Começou a surgir a ideia de assim, comecei a acompanhar, aí todo mundo começa a acompanhar e se meter na vida pública através na época do Facebook, Instagram. Então foi o que aconteceu, até chegar a um ponto em 2016, em junho, eu falei assim, eu acho que vou ser candidato. Segura essa informação, porque tem novidade aí, tem coisa muito boa. Eu quero voltar um pouquinho só. Vamos lá. Então tu já foi direto pro jiu-jitsu, mas não chegou a jogar futebol, cara? Eu era muito ruim, né? Eu gosto de jogar futebol, mas eu sou muito ruim. Não tem jeito. Melhor ficar na torcida, né, Rui? Na torcida. Assim, eu até gosto de jogar. Eu vou lá, sempre jogo, participo, mas o mais importante do futebol é sempre depois do churrasco. Sim. Porque assim, jogar mesmo eu não... Aquele grupo conversa e resenha. Isso, eu queria ter o talento para jogar futebol, mas não tive. E aí procurei outra modalidade. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que isso é importante. E então, infelizmente, o futebol para mim não deu. A gente vai para o segundo bloco da nossa conversa com o Rui. E aí a gente vai falar agora dessa outra paixão que começou já em 2013, 14, 15, por ali, né? Até o ano de 2016, que é a política. E aí vocês vão conhecer o outro lado do Rui, que é uma pessoa em constante mudança e pensamentos fortes com relação a isso. É uma pessoa que gosta de colocar a mão na massa e tentar melhorar, vamos dizer assim, o sistema, né, Rui? Com certeza. Podemos falar? Vamos para o segundo bloco? Pessoal, para você que está aí até agora, meu muito obrigado. Deixa um like, faz um comentário. Fique agora com o comercial do nosso patrocinador. Já voltamos. Pessoal, depois desse recado aí do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui com o Rui. Rui, eu quero, antes de qualquer coisa, te agradecer novamente a presença. É um prazer te receber. E agora a gente vai falar dessa outra paixão que você tem, que é a política. Como eu falei ali no primeiro bloco, você é um cara incomodado, né, cara? Você não é um cara que deixa ver as coisas erradas e deixa por isso mesmo, né? De jeito nenhum. Como foi que começou essa vontade política? Bem, ela começou ali com as conturbações sociais que começaram a acontecer em 2013, 2014, aquele movimento ali da questão do impeachment, tudo, Sim. E a gente viu que precisava ter uma atenção um pouco maior com a questão política. Eu sou de uma época que eu via o Macaco Tião no Rio de Janeiro ser eleito vereador, então as pessoas falavam que política, futebol... religião não se discutiam, não, nós temos que discutir sim. E isso é extremamente importante para a nossa vida. Se você não utiliza, se você acredita que a política não faz da sua vida, terá outra pessoa que vai fazer da forma que ela vai te botar para fazer aquilo que ela quer. Sim. Então as pessoas têm que participar dessa vida política. E então assim, em 2016 eu decidi ser candidato a vereador em Blumenau, mas só que assim, com muito receio, vamos ser bem sinceros, quando eu cheguei ali,
eu acho que eu vou ser candidato em junho. E doido pro cara assim, não, pô, Rui, tu vai ser candidato assim? Tu vai ser candidato mesmo? Eu falei, lembro que eu falei com o delegado regional, com o Rodrigo Marchetti, que estava lá na época, assim, ó, delegado, eu acho que eu vou ser candidato a vereador. A polícia não tem candidato, eu vou ser candidato pela polícia. Ele parou, olhou assim, mas já não deu tempo? Assim, não, doutor, tem que sair dia 4 de julho. Ele falou assim, então vai lá e faz. E eu fui correr. Eu esperava que ele falasse, pô, tu tem certeza? Para ver se eu... Aquele incentivo para trás, né? Diz assim, para ver se você, deixa para lá, né? Então, como ele falou, vai, e eu peguei e fui. Foi uma experiência boa, né, Rui? Foi, mas assim, com bastante receio, sabe? Eu fui na casa de um amigo meu, lá do Leco, cheguei lá, falei, pô, vou falar para ele que eu vou ser candidato e vou pedir ajuda dele, né? Aí fui na casa dele tomar um café, sempre tomava um café com ele, e aí fiquei lá conversando com ele, fui enrolando, e o assunto não entrava, eu não conseguia. Até que ele percebeu assim, olha, eu me filiei a um partido político, aí fui falando, ele falou assim, Rui, tu me enrolou esse tempo todo para dizer que tu vai ser candidato? Eu falei, Ele já foi direto. Aí eu falei, ele falou assim, ó, fica tranquilo, tu vai ter meu voto, vai ter o voto aqui da minha família e vamos te ajudar, o que a gente puder te ajudar, vamos ajudar. Porra, isso daí já foi um puta do incentivo, hein, Aí cara, tu já começa a ficar mais relaxado. Já dá aquela, né? Sim, eu queria agradecer imensamente também, Rafael Regis foi um cara que rodou comigo naquele momento. Muitas vezes ele fez o papel do candidato porque eu não sabia pedir voto, tinha vergonha de falar que era candidato, tinha medo de como seria a reação das pessoas no momento em que eu dizia que era candidato, como é que as pessoas me olhariam naquele momento. Né, cara, tem isso. Tem. Na verdade, hoje as pessoas já entenderam um pouco mais esse processo, mas naquela época, quando tu entra na política, pô, tá entrando para quê? Para ser vagabundo, para roubar, para isso, para aquilo. Então, eu tinha o receio da aceitação das pessoas também, então esse rapaz me ajudou bastante e fui candidato. Quando tu começa a entender como é que as coisas funcionam, então assim, eu fiz 1.676 votos, quase 1.700. Então assim, foi uma votação para mim que foi boa para uma primeira eleição. Porra, imagina. Primeira eleição, e aí eu agradeço todos os meus amigos. Te coloca no cenário, né, Rui? Sim. E eu agradeço a todos os meus amigos. E tipo assim, quando tu fala que vai ser candidato em junho, assim, pô, tu se preparou para ser candidato? Né? Não. Tu tem cabo eleitoral? Não. Aí você não tem meus amigos, vou pedir ajuda para ele. Na polícia, alguns eu deram assim, ó, o Rui não faz 500 votos, tá saindo só para pedir férias, para ficar esse tempo sem trabalhar. Mas isso daí serviu como um incentivo. Incentivo, falei assim. Porque eu, quando sou desafiado, eu vou para cima. Eu sempre, meu rosto tá marcado aqui por causa de luta. Eu luto o tempo todo. Na verdade, assim, quando mexe com o teu brilho, tu corre atrás. Exatamente, porra. Mas eu lembro disso, sabe, assim, me deixa assim frustrado é que às vezes as pessoas que estão próximas a você são as primeiras a pegar e dizer o seguinte, o cara tá tirando férias, saiu da polícia porque não quer trabalhar. E não era isso, entendeu? E aí na eleição foi bom que mostrou para ele que assim, ó, que eu corri atrás, que eu fui atrás do voto e que realmente eu queria me eleger. Sim. Então passou no momento em que acabou a eleição, eu lembro de chegar em casa e olhar para minha esposa e falar assim, ó, Tassi, o negócio é o seguinte, faltou um pouquinho, eu vou continuar nessa corrida, esse 2016 eu vou continuar, queria saber se você me apoia. Então, era essa a pergunta crucial, porque fazer política sem um apoio familiar não é fácil. Qual foi a resposta dela? Ela falou assim, ó, é o que você quer? Eu falei, Ela falou assim, então continua, eu tô aqui junto, vou te apoiar no que você for fazer. Aí já... Meu Deus, é meia vitória, cara. É isso aí. A minha esposa, ela é descendente de italiano, né? Então ela é bem fechada, ela é bem reservada, mas eu falo assim, preciso que tu vá comigo num jantar, preciso que tu vá comigo em tal lugar. E ela faz isso. Ela abraçou, ela faz a causa. Ela vai porque para me ajudar, entendeu? Ela realmente é parceira demais. Quanto tempo vocês estão juntos? Nós estamos juntos há 8 anos. 8 anos. Então, assim, ela é muito parceira. Então, assim, eu agradeço pelo apoio que ela me dá. Então, isso para mim é um incentivo. E aí, o que aconteceu? Em 2018, eu queria ser candidato. Então, aí vem outro momento crucial, porque nós estamos conversando com o Rui Godinho. Pessoal, esse cara que está aqui do meu lado, ele já foi secretário, certo? Sim. Da FESPORT. É professor de História. Já foi candidato a vereador na cidade de Blumenau, como ele está relatando agora. E em 2018, ele fez... Cara, isso daí me surpreendeu muito. Que a Josi, minha esposa, estava conversando comigo agora no café da manhã, hoje, e ela falou, e o rapaz que vem de noite? Aí eu falei, ele deve ter feito uns 20 mil votos. Não, fiz 32 mil só em Blumenau. Então,
56 mil votos, quase 57 mil votos no estado de Santa Catarina, o estado que, teoricamente, você abraçou em 2002 e que te dá esse retorno todo de votos. Na verdade, eu digo assim, eu sou extremamente grato a Blumenau, a Santa Catarina. Não fui eu que abracei o estado me abraçou, é diferente. Me sinto bem aqui em minha casa e foram 56.785 votos em Santa Catarina, dos quais mais de 32 mil foi na cidade de Blumenau. Fiz uma votação muito boa aqui também em Gaspar, foi mais de 2 mil votos em Gaspar. Sim. Então, isso para mim foi extremamente interessante. Infelizmente, não consegui entrar, o que pra gente aqui na nossa região foi muito difícil, da gente em Blumenau, com uma cidade que é, não ter um deputado federal. Isso é muito ruim, muito ruim. Muito ruim. E aí acabou surgindo a oportunidade de ir para FESPORT. E aí entra aquelas questões, né? Pô, o cara veio o cara fez 57 mil votos na onda bolsonarista. Tem o apoio do Bolsonaro naquele momento, as pessoas estavam movidas, sim, para votar. Era um anseio popular naquele momento. Tem isso também, só que um monte de candidatos que estavam junto com o Bolsonaro, fez 3 mil votos, fez 2 mil e poucos votos. Sim. O Bolsonaro te iluminava. Agora, se tu ia manter a luz ou não, dependia de você. E você teve o seu valor ali, né? A gente correu atrás, batalhou, sabíamos com quem nós conversamos, assim, conversei com as pessoas, pedimos ajuda, o que era mais comum. Então... Te surpreendeu? Olha, eu sempre acreditei em tudo. Porque pelo volume de trabalho que você tem durante a campanha ou um pouco antes, você percebe como é que vai ser, né? Sim, a gente percebe. A gente, claro... Não dá para cravar, mas percebe. Superou a expectativa? É óbvio. Não adianta falar que não. Mas, assim, eu acreditava que era possível, sim. Acreditava que era possível, que faria uma votação expressiva, mas que nas últimas 2 semanas, mais ainda. Nas últimas semanas, mais ainda. Então, assim, 92% dos votos sendo contabilizado, estava lá um negocinho de eleito. 4º colocado, quando abriu a urna de Joinville ali, o Coronel Armando me passou. Aí me deu uma derrubada, porque assim, até os 92% estava comendo. O Coronel Armando esteve conosco umas 3 semanas atrás. Então até 92% estava eleito. Decepção, mano. Ou aquilo te deu um gás, assim? Eu acho que na verdade as coisas acontecem no tempo certo, né? A gente não pode parar de trabalhar. Então foi isso que aconteceu. Eu continuei, surgiu a oportunidade de vir para a FESPORT. Então, aí agora a gente entra numa outra vibe, porque, está dentro de uma secretaria, né, trabalhando com esporte. Qual foi o teu aprendizado ali? E importante essa pergunta, qual foi o teu legado? Porque você ficou lá 2 anos quase? 2 anos. Eu posso dizer que no primeiro ano, o que a gente fez lá de extremamente importante? Nós conseguimos reduzir inúmeros custos. Tinha carros que estavam à disposição do diretor, do próprio presidente. Eu mandei que entregasse aqueles carros. Nós tínhamos uma frota própria. Sim. Quando precisasse para evento ou para uma viagem, a gente pedia o carro para a locadora. Sim. Então, assim, nós economizamos em combustíveis, aluguéis de carros. Nós começamos a ver as coisas que eram compradas a mais, que estragavam. Sim. Então tudo isso a gente foi cortando, tudo que a gente podia realmente enxugar a máquina nós fizemos, conseguimos fazer todos os jogos, sobrou, se no final do ano nós devolvemos 5 milhões e meio para o governo, porque tinha esse pedido para que todas as secretarias, que todas as autarquias e que todas as fundações economizassem, porque existia um rombo muito grande quando nós entramos. Então nós fizemos isso, e mesmo devolvendo isso tudo, nós trouxemos os Jogos Escolares da Juventude aqui para Blumenau. Foi investido ali naquele momento para transporte, para buscar os atletas em Navegantes e deixá-los em Blumenau e para rodar ali dentro. Foi investido 1,2 milhões, e aquele tempo em que esse jogo esteve aqui em Blumenau, girou só em Blumenau 15 milhões. E isso é claro que isso afeta toda a região. Com certeza. Alguns atletas foram competir em Timbó, então lá também teve reflexo, aqui em Gaspar teve reflexo. Fizemos isso, fizemos a Corrida da Ponte, fizemos jogos de verão. Então, assim, batemos recordes em todas as participação em número de participantes. Sim. E em 2020, quando tu aprende como é que as coisas funcionam, veio a pandemia. Infelizmente, isso atrapalha e atrapalhou, né? Muito. Até hoje, inclusive. Sim, a gente reestruturou a própria questão da divisão esportiva. A minha ideia era construir 8 piscinas semiolímpicas, 8 pistas de atletismo pelo estado, para que a gente pudesse realmente difundir o esporte. Sim. E assim, poxa, mas por que o atletismo e a natação?
a minha área é judô e jiu-jitsu, sou esporte de lutas. Mas por que eu pensei nisso? O atletismo é básico de tudo. Claro. E assim, tu não precisa de muito recurso para começar, para fazer, para botar uma criança ali. Exato. E a natação pelo seguinte, é um esporte caro, não é todo mundo que tem condição, e ainda mais na região que a gente mora, que tem praias, que tem rios, que tem lagos, não é luxo. Todo mundo deveria aprender a nadar. Exatamente. Isso é uma coisa que para mim é importante. Exatamente. Tem muitas pessoas que morrem afogadas aqui em Santa Catarina, e isso não é só a competitividade. Aprender a nadar é uma necessidade. Sim, é importantíssimo. Isso o povo amazonense, de onde eu vim, sabe muito bem, entende muito bem. Que lá a gente já com um aninho é jogado no rio, do lado das piranhas, então é banando uma mão com... E fugindo do jacaré. E fugindo do jacaré. Então o povo amazonense passa por isso e é importantíssimo mesmo difundir isso aí. E a tua saída, se deu de boa? Olha, eu sempre... Essa pergunta é boa, né, mano? É uma pergunta boa. Eu vou te responder da seguinte forma. Houve uma questão política que o governador ou ele cedia ou ele era empichado e ele escolheu ceder. Isso ele vai ter que responder lá na frente, agora nesse ano que vai ter eleição, se a decisão dele foi correta ou não. E ele fez acordos com alguns partidos políticos, com alguns deputados, que seria aquela base, e alguns pediram algumas coisas. E dentre elas pediram a FESPORT, queriam a FESPORT e a presidência. E o governador Moisés me ligou, estava de férias ainda no Rio. Eu falei assim, Rui, quando tu voltar, tu vem aqui na Agronômica pra gente conversar. Eu falei assim, tô semana que vem aí, mas imaginava que era uma coisa ruim. Aí sentei lá para conversar com ele, e ele falou que precisava, porque estavam pedindo tudo. Eu falei assim, infelizmente... Então eu falei assim, tudo bem, sem problema. Então eu saí, não fiz força para ficar, então assim, saí numa boa, até porque ele é o governador, acredito que ele que nomeia e que exonera, entendeu? Tem que vir dele, né? Tem que vir dele, entendeu? Então assim, ele estava numa situação ruim e saí, vim embora, entendeu? Assim, infelizmente, tu fica magoado, claro. Não adianta falar que não, porque quando estava na questão do impeachment, o cara defendeu o cara, correu atrás, falou assim, poxa, aqueles caras deputados que votaram para empichar ele, foram atendidos, alguns deles foram atendidos. Então tu fala assim, poxa, eu que tive do lado do cara, ajudei o cara, fui chutado, o outro que lá que é um mau caráter, que é isso, que é aquilo, eu não vou falar termos ali pejorativos, não vou aumentar mais, mas o sentimento tem, acabou ficando com a FESPORT, me chutaram. Então diante disso eu aprendi uma coisa, manda quem tem mandato. Infelizmente é bem isso, então... Esse foi o teu aprendizado nesse período? Foi o aprendizado. Então eu saí, fui cuidar da minha vida, voltei para a polícia, fiquei mais tempo com a minha esposa, com meu filho, e esse é um ano político. Já deixo aqui de antemão dizendo que sou pré-candidato. Então, deixa eu te fazer essa pergunta, meu irmão. Posso te fazer essa pergunta? Por favor. Porque nós estamos no ano de 2022, aqui ao meu lado Rui Godinho, e como a gente tem aqui a abertura imparcial, plural, nós damos voz e vez e, como diz o nosso lema, contamos histórias reais e inspiradoras. Hoje vocês estão conhecendo um pouco da história do Rui. O Rui é pré-candidato a deputado federal no ano de 2022. Você está pronto para mais esse desafio? Me preparei bastante. Na verdade, a FESPORT foi um aprendizado que ela estadualizou meu nome. Ela fez com que as pessoas conhecessem meu trabalho. É uma grande vitrine, né? Sim, as pessoas conheceram meu trabalho, viram que assim, que a gente sabe fazer gestão. Depois disso eu fiz uma pós-graduação também em gestão, estou terminando outra em engenharia administrativa. Legal. Então nesse tempo todo eu me preparei, aprendi como é que funciona a questão de convênio, de transferência, tudo isso a gente aprende a fazer. A própria gerir pessoas, que é bem difícil. Então assim, hoje vou muito mais preparado que em 2018. Na verdade, via que em 2018 a gente tinha muita vontade de querer mudar, mas pouco conhecimento, mas experiência muito grande. Por mais que qualificado que tivesse candidato falta, ali, né? Falta o traquejo. Falta aquilo que só a vivência te dá. Exatamente. Porra, então, falei bonito, hein, mano? É verdade? Diga lá, hein? É verdade, mas... Porra, meu! Falta, tu tem que passar por alguns estágios, a gente não pode queimar a etapa. Então, para mim foi interessante estar ali durante 2 anos na frente da FESPORT, aprender a lidar politicamente, aprender como é que funcionava a própria máquina pública. Ter postura. A ter postura. Falando de ter postura, vamos dar um exemplo. Eu lembro que
assim que cheguei, poxa, o cara é bolsonarista, isso, aquilo, o cara é conservador. A primeira coisa que fizeram foi resgatar uma foto minha lá de trás, que eu não era ainda secretário, não estava como presidente da FESPORT, o governador não era governador ainda, e chegou aí para o G1 essa matéria. Primeiro presidente da FESPORT, porque eu estava com uma arma em cima da mesa. Sim. Pô, mas era uma mesa que eu tava com meus faz amigos. parte do teu ofício? É meu ofício, eu sou policial civil, todo mundo sabe disso. Quando eu cheguei na FESPORT, fala assim, o cara tá vindo para a FESPORT, pro esporte. O cara é formado em História. Aparecia, eu via uma pessoa falando. Tudo o outro para falando, denegrir tua imagem. o cara é formado em Direito. O cara é policial. Assim, pô, vocês me perguntaram qual é meu currículo esportivo. Cara, eu tenho jogos abertos inúmeras vezes por Blumenau. Entendeu? Sou faixa preta de jiu-jitsu, já fui campeão brasileiro, treino jiu-jitsu desde 1991, dei aula no Rio de Janeiro, dei aula aqui. Com o esporte Sempre fui envolvido diretamente, assim, eu lutei, eu participei, um monte de gente que estava lá que nunca tinha participado. Não, porque eu sou técnico, eu sou... Pô, os caras me julgaram já de antemão. Sim. A minha vontade naquela situação ali, eu falei assim, cara, sou policial mesmo, ando armado mesmo, quem tem que ter medo de arma, de polícia é bandido. A minha vontade era falar isso, mas como naquele momento eu estava na posição de secretário do Estado, aí tem que falar o quê? Olha, aquilo aconteceu numa época anterior, eu ser secretário, foi numa época que o governador não estava ainda, mas a vontade tem de falar isso. Mas a gente tem que aprender. Aí eu até brinco assim, o nosso presidente... vejo um monte de coisa favoráveis, positivas que ele está fazendo, mas ele em alguns momentos ele fala demais. E aí é o momento que ele dá oportunidade para os caras atacarem ele. Bater nele. E é isso. Infelizmente. Mano, gostou do papo? Gostei bastante. É um prazer, foi um prazer te receber. A gente já tinha se cruzado por aí. Essa pauta já era para ter acontecido há muito tempo atrás. É verdade. Mas aí ele foi para o secretariado e não teve mais agenda, enfim. Hoje a gente está aí contando a história do Rui. Eu quero te desejar sucesso, te agradecer a presença aqui no estúdio e aproveitar a lente do Valor Entrevista para que você mande um abraço às pessoas queridas que você tem. Bem, eu gostaria de primeiro, antes de tudo, te agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder participar desse quadro, de você ter me chamado aqui para poder contar um pouco da minha história e do que aconteceu nesse tempo. Te peço desculpa por naquele momento talvez a gente não conseguir fechar a agenda, mas que realmente foi muito corrido para mim estar lá na FESPORT. Tanto é que eu deixei de fazer academia, o cara comia mal, estava sempre viajando na estrada. Poxa, olha como é que eu tô, cara. Eu fico às vezes me olhando e falando, nossa, como é que eu cheguei? Engordei, teve até semana passada, eu estava no aniversário, se te contar estava no aniversário, conversando com um rapaz ali no Bela Vista. Aí ele pegou, qual é o teu nome? Meu nome é Rui Godinho. Cara, eu e minha filha votando em você, mas tu tá diferente. Eu falei assim, eu já sei que vai falar que eu engordei. Ele falou assim, tu deu uma engordada. E aí tu começa a ficar assim, poxa, eu tenho que voltar para descer o peso de novo, mas é isso. Então, por esse... eu me dedico em tudo que eu faço, eu digo isso, Alan, porque assim, eu não aceito ser medíocre em nada, nenhum lugar que eu vou eu aceito ser medíocre. Quando trabalhava na investigação na polícia, tu pode puxar lá todo o trabalho que eu fiz, quando estive na FESPORT eu me dediquei, então assim, eu sou muito assim, a mulher fala que eu sou 8 ou 80, ou estou fazendo alguma coisa ou não estou fazendo, mas aquilo que eu estou fazendo, eu faço com determinação até o fim. Show. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, até agora. A todos aqueles meus amigos que me ajudaram, que sempre me ajudam. Eu sempre falo que a política que eu faço é a política com os amigos, porque eu ainda continuo tendo vergonha. Tu imagina bater na porta de alguém, o que tu vai fazer na minha porta aqui? Não, fala com os amigos. Não, fala com os amigos, é melhor. E é o caminho mais natural, né, mano? É verdade. O caminho mais natural. Meu irmão, muito obrigado. Que Deus te abençoe, sucesso em 2022. Para você que ficou aí até agora, meu muito obrigado. Vocês conheceram a história inspiradora de Rui Godinho, ele que é do Rio de Janeiro, mas um cara amante do estado de Santa Catarina, e Santa Catarina abraçou ele muito bem. Para você que ficou aí, meu muito obrigado novamente, abraço, voltamos na semana que vem com mais novidades aqui no canal Valor Entrevista, que está só no começo do ano. E ó, detalhe, com um cenário renovado. Ficou bem legal. Ficou legal, né? Bem legal mesmo. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.